Bola rola com velocidade v constante sobre uma superfície de vidro plana e horizontal, descrevendo uma trajetória retilínea. Enquanto a bola se desloca, a sua sombra percorre os planos representados pelos trechos 1 e 2 da figura abaixo, com velocidades escalares médias v1 e v2, respectivamente. Considerando que a sombra está sendo gerada por uma projeção ortogonal à superfície do vidro, pode-se afirmar que seu movimento é... E aí ele vai dar ali as opções, né? Ok, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o enunciado, rapaziada. Olha só. A gente tem, por exemplo, quando a bolinha está nesse primeiro ponto, a gente percebe que a sua sombra, né, está aqui. Ó, a projeção ortogonal, esse aqui, ó, projetei ortogonalmente ao vidro, projeção ortogonal, bum, fiz a sombra. Repara que quando a bolinha estiver aqui, por exemplo, a sombra dela vai estar mais ou menos aqui. E assim vai, até que a bolinha completa o primeiro trecho e a sombra está aqui embaixo. Perfeito? Então o que a gente tem que notar? Ao mesmo tempo em que a bolinha fez essa trajetória D, a sua sombra foi se movendo constantemente, né? Sempre aqui, ó, junto. Então ele anda mais um pouquinho, tá aqui, sempre junto, né? Até chegar naquele ponto. O que acontece? Eu posso afirmar que ao mesmo tempo em que a bolinha percorreu a distância plana D, a sua sombra percorreu essa diagonal aqui. O tempo é o mesmo. A diferença é que a distância nessa diagonal é muito maior. Então, a distância percorrida pela sombra foi maior do que a distância percorrida pela bolinha, e isso aconteceu no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade, ele chama de V1, né? Eu vou tirar o azul para escrever. A velocidade da sombra no trecho 1 é maior do que a velocidade da bolinha, tá bom? Então, eu vou repetir. Como a bolinha percorre uma distância d e a sombra percorre uma distância maior do que d no mesmo tempo, a sombra é mais rápida. A gente, inclusive, consegue medir essa distância, né? Isso não é nada complicado para a gente, né? Imagina que a gente tem um ângulo alfa aqui, por exemplo. Eu consigo fazer aqui uma ideia de cosseno, né? E aí, olha só que interessante. O cosseno de alfa é o cateto adjacente pela hipotenusa, que é o que eu vou chamar aqui de D'. E aí eu sei que essa distância percorrida pela sombra é D sobre cosseno alfa. E cosseno, gente, é 0, alguma coisa, né? Ele não chega a 1. Então a gente conclui que D' é de fato maior do que D. Mas isso acredito que não era necessário. O visual já nos mostra, né? A gente, por definição geométrica, né? O cateto oposto ao ângulo reto, ele é maior do que o outro cateto, né? A hipotenusa, né? Então, a hipotenusa ele é maior do que qualquer cateto. Então, de fato, isso já mostraria por si só. Perfeito? Então, tá ótimo. É uma velocidade constante e a sombra se move mais rapidamente do que a bolinha, porque o tempo é o mesmo, né? O tempo é exatamente o mesmo. Ao mesmo tempo em que essa bolinha está aqui, a sua sombra está aqui. A bolinha está aqui, a sombra está aqui embaixo, aqui e aqui. A sombra acompanha a bolinha. E claro, o trecho 2 é simétrico, né? Então, enquanto a bolinha está aqui, sua sombra, né, é simétrico. A velocidade no trecho 2 é igual à velocidade no trecho 1 e é maior do que a velocidade da bolinha. E o movimento é uniforme. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da questão. Abraços e bons estudos.